Já vai. Já vai. Bom dia! Hoje são 24 de janeiro de 2020, sexta-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Esse, o 39º vídeo, 39, da série Passagens Engraçadas da Bíblia. No vídeo número 37, o internauta que aqui está, deixa eu ver aqui, gente, um momento. O internauta Francisco Carlos Grabaski, escreveu o seguinte, abre aspas: antes de Moisés matar os idólatras do deus bezerro, menos seu irmão Arão, o Deus bíblico havia desejado matar a todos. Porém, Moisés chamou a atenção de Deus pelo mal que iria praticar contra seu povo. E Deus se arrependeu. No entanto, ele, Moisés, tomou para si a vingança, assim suplantando a autoridade do Deus arrependido. Fecha aspas. Muito bem, estou aqui mostrando, em alguns vídeos, nos últimos, aquela lenda que está em Êxodo. Êxodo capítulo 32. Aqui a minha cadela, a Frida, está ali, olhando e latindo. Não é, Frida? Pois bem, então estou aqui mostrando, fazendo uns vídeos assim, sobre aquela lenda que está em Êxodo capítulo 32, que é o bezerro de ouro. Certinho, gente? E o Francisco Carlos Grabaski assistiu ao vídeo aí e fez esse comentário, não é? Mais um detalhe aí. Muito bem, então vou aqui fazer um vídeo voltando àquela lenda do Deus bezerro de ouro, certinho? Depois desse vídeo aqui, gente, por favor, assista, ou melhor, depois desse vídeo, procure a Bíblia, abra sua Bíblia e leia Êxodo capítulo 32. Vou indicar aqui alguns versículos em cima do comentário aí do rapaz, certinho? Do Francisco, não é? Que é o Francisco Carlos Grabaski. Vou aqui abrir a porta para a Frida sair, sabe? A Frida sim, vai, meu amor, vá passear ali, vai lá para a sala, vai. Eu quero gravar. Vamos lá. Vamos aqui, senão o pessoal vai rir aqui e atrapalhar o vídeo. Vamos. Então fecha aqui. Muito bem, gente. Então vamos aqui. Depois desse vídeo, você aí que está assistindo a esse vídeo, depois dele, abra a Bíblia e veja os seguintes versículos. Anotei aqui. Versículos 9. Um momento, por favor. Frida. Muito bem, então vamos aqui. Versículos 9 e 10 de Êxodo 32. Todos os versículos, tá? 9 e 10. Os versículos 11, 12 e 13. O versículo 14 e o versículo 35, todos de Êxodo 32. No versículo 9 e 10, o Deus hebreu, nessa lenda do bezerro de ouro, o Deus hebreu pretende matar todos aqueles hebreus que estão adorando o Deus bezerro de ouro, certinho? Nos versículos 11, 12 e 13, Moisés implora ao Deus hebreu para que não faça uma desgraça dessa com o povo dele. Moisés implora isso ao Deus hebreu. No versículo 14, o Deus se arrepende aí, perde a onisciência. O Deus hebreu se arrepende de matar o povo hebreu, que estava adorando o bezerro de ouro, entendeu? E no versículo 35, o Deus hebreu se arrepende de ter se arrependido. No versículo 35, o Deus hebreu volta a ferir, a matar mais gente que estava adorando o Deus bezerro de ouro. Gente, a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse é um mundo de fantasias, repleta de lendas, mitos, alegorias, contradições, discrepâncias
e erros das mais variadas espécies. Nada existe de sagrado na Bíblia. Deus algum existe na Bíblia. Os deuses que estão aí nesses relatos bíblicos, lendários, são deuses criados pelo povo. O povo, o homem, adora criar deuses, conforme sua cultura. Então aqui o comentário do Francisco Carlos Grabaski sobre essa lenda do bezerro de ouro. Vamos mostrar aqui os detalhes aqui citados por ele. Ele diz assim: antes de Moisés matar os idólatras do deus bezerro de ouro, menos seu irmão Arão, o Deus bíblico havia desejado matar a todos. É uma verdade, gente. É uma verdade. Muito bem. É assim, quando o Deus hebreu estava lá em cima, lá no cume, lá na parte mais alta do Monte Sinai, também chamado de Monte Horebe, o Deus hebreu, na lenda, estava com Moisés. E lá em cima, o Deus hebreu percebeu que lá embaixo, o povo dele, o povo hebreu, estava adorando o bezerro de ouro. Umas 13 mil pessoas ali e mais estavam adorando o Deus bezerro de ouro. E o Deus hebreu, lá de cima do monte, percebeu. Ele percebeu aquilo. E ele disse a Moisés, lá no monte, lá em cima, ele disse a Moisés, o Deus hebreu, que irá matar seu povo, o povo hebreu, que ele havia retirado do Egito, certinho? E aí, o que aconteceu? O que aconteceu? O Moisés ficou preocupado. E o Moisés passou a conversar com o Deus hebreu. Passou a explicar umas coisinhas para que o Deus hebreu se arrependesse de ter dito que iria matar seu próprio povo. E aí o Moisés diz assim, em linguagem de hoje, certinho? Para você entender melhor. Então Moisés diz assim para o Deus hebreu: ó meu Deus, não faça isso com o teu povo, com seu povo, o povo de Israel. Não faça isso. Você, meu Deus, tirou o povo, tirou a nós lá da escravidão do Egito, trouxe a gente para esse deserto aqui, sem água, muito quente, sem alimento. Você nos trouxe para cá, nos tirou da escravidão egípcia. E agora você quer matar o próprio povo? Imagine, meu Deus, o que o faraó, ali o novo faraó lá no Egito, nos dirá sobre isso. Dirá que você nos tirou do Egito para nos matar aqui no deserto. E veja, meu Deus, você prometeu, você é o Deus de Abraão, o Deus de Jacó. Então você prometeu que iria aumentar a sua descendência. Se é assim, se você prometeu isso a Abraão, a Jacó, e dizendo que iria perpetuar a descendência do povo hebreu, se matar esse povo agora, e aí, o que será de nós? Então, pense, meu Deus, pense bem, meu Deus, volte atrás, arrependa-se de ter desejado matar seu próprio povo. Foi isso aí que o Moisés falou para o Deus hebreu. E o Deus hebreu, no versículo 14, se arrependeu, gente. Ele se arrependeu de ter aqui pensado, de ter decidido em matar aqueles que estavam adorando o Deus bezerro de ouro, entendeu? O Deus hebreu, no versículo 14, após ouvir as explicações de Moisés, o Deus hebreu se arrependeu. Ele disse: ah, tá bom então, não vou mais matar ninguém não, pronto, não vou mais matar ninguém. O Deus hebreu disse a Moisés, se arrependeu, perdeu mais uma vez a onisciência. Viu aí como os relatos da Bíblia são ingênuos? Porque tudo isso aqui é fantasia, é criação do escritor hebreu, certinho? Muito bem. E aí o que aconteceu aqui, que o Francisco Carlos Grabaski diz? O que aconteceu aqui é que o Deus hebreu se arrependeu, não é, de ter matado o povo. E aí você estará pensando assim: bem, já que Moisés conversou com o Deus hebreu, já que Moisés convenceu o próprio Deus hebreu a não matar mais seu povo, então Moisés é uma pessoa maravilhosa, é um homem muito manso. Você até poderia dizer assim, não é? Que o Moisés aí
era muito mais manso, por exemplo, do que a Ana Cristina, advogada carioca, que possui um canal maravilhoso no YouTube, Foco nas Ideias Responde. Ela é uma mulher mansa, pois você poderia dizer que Moisés era muito mais manso que a Ana Cristina, não é? Não, não é não. Sabe por quê? Porque o Moisés, quando ele desceu e viu o povo adorando realmente o Deus bezerro de ouro, o Moisés quebrou as 2 tábuas de pedra que continham os 10 mandamentos, com raiva, jogou-as ao chão, quebrando-as, espatifando-as, certinho? E não só ele ficou contente com isso, ele mandou seu irmão Arão, o que tinha feito o bezerro de ouro, que não fez bezerro de ouro coisa alguma, como mostrei no vídeo anterior, ele mandou seu irmão Arão reunir ali os soldados e matar ali 3.000 pessoas aproximadamente, mas mais pessoas morreram. 3.000 pessoas aproximadamente foram mortas ao fio da espada apenas porque estavam adorando outro Deus. Então veja bem, de início o Moisés pede ao Deus hebreu para que não mate seu povo, para que se arrependa de ter dito isso, de ter pensado isso. E logo em seguida, o próprio Moisés manda matar ali os adoradores do Deus bezerro de ouro. Viu aí como a Bíblia é sem pé e sem cabeça? Pois bem, e diz aí o Francisco, mais uma injustiça. Ora, quem fez o Deus bezerro de ouro, quem fez o Deus bezerro de ouro foi o próprio irmão de Moisés, o Arão. E o Arão não foi morto. Viu aí mais uma injustiça bíblica? O Arão que fez na lenda o Deus bezerro de ouro, ele não foi morto. E por que ele não foi morto? Porque era irmão de Moisés. Entendeu, gente? A injustiça aí no relato bíblico. E não só, você viu de início que o Deus hebreu teve a ideia de matar todos aqueles que estavam adorando o Deus bezerro de ouro. Moisés convenceu o Deus hebreu a voltar, a mudar de ideia, e o Deus hebreu mudou de ideia. Só que o Moisés mandou matar. E não só, no capítulo 35, o Deus hebreu novamente conversa com Moisés e o Deus hebreu mata o restante aí daquelas pessoas que estavam adorando o Deus bezerro de ouro. Viu aí, gente? Como a lenda é ingênua, isso acontece porque quando uma pessoa faz uma história, uma pessoa cria uma história, essa história não é real, então a pessoa tem que ter muito cuidado para fazer uma coisa bem feita, porque do contrário, vai escrever muitas bobagens e que irão entrar em contradição e que também apresentarão um quadro bastante infantil, ingênuo. Isso ocorre quando você cria uma história, quando você inventa uma história. Entendeu? Você pode cair nesse ridículo. Para que a pessoa crie uma história e que essa história criada, imaginada, não seja absurda, é preciso que a pessoa seja um expert, um especialista em escrever. Por exemplo, escritores aqui, os brasileiros, né? Você tem ali José de Alencar, cearense, você tem o Machado de Assis, não é? Escritores brasileiros, Castro Alves, o poeta Castro Alves, esses aí que marcaram a literatura brasileira, não é isso? Machado de Assis, né? Rui Barbosa, etc. Então vamos pegar aqui o cearense José de Alencar. José de Alencar, ele nasceu em Messejana, que é uma região metropolitana de Fortaleza. É colada a Fortaleza. Existe a casinha dele lá, onde ele nasceu. A casa onde nasceu José de Alencar. Depois aí eu farei um vídeo lá, quando estiver em Fortaleza. Pois bem, o José de Alencar fez muitos romances. Os romances de José de Alencar eram romances, histórias criadas por ele. E também personagens criados por ele. Como também aqui na Bíblia, né? Personagens criados aqui
pelo escritor hebreu e também histórias inventadas pelo escritor hebreu. Só que, se você ler um livro qualquer, um romance qualquer de José de Alencar, Iracema, um romance maravilhoso, lindo, sobre a Índia, Iracema, de José de Alencar. O Tronco do Ipê, também maravilhoso, um romance de José de Alencar. Então, você pega os romances de José de Alencar, você vai ler uma história criada por ele, personagens criados por ele, mas você não vai rir jamais em qualquer página desse romance de José de Alencar. Você não ri, porque ele sabia fazer histórias racionais, lógicas. Então você não ri quando ler um romance de José de Alencar, quando lê um romance de Machado de Assis, você não ri, porque nada existe ali para você rir, porque eles fizeram uma história bem feita. Não é o caso aqui da Bíblia, gente. As ingenuidades aqui são gritantes, de Gênesis ao Apocalipse. E aqui está mais um exemplo. O Francisco aí, Carlos Grabaski, foi inteligente aí no comentário dele. Ele diz aí que tudo sem pé e sem cabeça. Moisés aí, novamente barganhando com Deus, Moisés explicando ao Deus hebreu, para que esse Deus não destruísse o povo hebreu. E aí Moisés explica isso ao Deus hebreu, dizendo que o Deus tirou o pessoal do Egito, que se Deus matar o povo, o pessoal do Egito vai dizer que o Deus hebreu tirou o povo dele só para matá-lo no deserto, que o Deus hebreu prometeu descendência grande aí para Abraão, e que se matar o povo ali, essa descendência vai acabar. Então você vê que nessa lenda ingênua, mais uma vez o Moisés aí barganha com o Deus hebreu. Ele convence o Deus hebreu a desistir de matar seu próprio povo. E isso é muito comum na Bíblia. Mostrei isso aqui em outro vídeo dessa série, não é isso? No caso ali, o Abraão, o Deus hebreu, queria destruir as cidades de Sodoma e Gomorra. O Abraão conversou com o Deus hebreu, perguntando se o Deus hebreu iria fazer essa injustiça, porque poderia haver ali 50 pessoas justas em Sodoma. Lembra? 45, 30, 20, e vai descendo. O Abraão barganhando ali com o Deus hebreu, conversando com o Deus hebreu para que ele desista de fazer o que pretendia. E aqui é a mesma coisa. Aqui o Moisés barganhando com o Deus hebreu, explicando algumas coisas ao Deus hebreu para que ele desista de matar o próprio povo. E diz aqui que o Deus hebreu desistiu, se arrependeu. Só que Moisés mandou matar. E depois o Deus voltou aqui a conversar com Moisés e acabou de matar o resto do povo. No versículo 35, gente. Tudo isso, fantasias bíblicas. Muito obrigado aí ao Francisco Carlos Grabaski pelo seu comentário aí maravilhoso. Tchau.